eu começar, eu quero ler para vocês algo aqui. O profeta diz assim: olha, na política nós encaramos assim. Vamos pegar como exemplo a política, para ver se as pessoas foram feitas para estarem em três classes ou não. Vamos tomar a política, só para mostrar que todo ser humano ele está em uma dessas três categorias. E o profeta disse: eu vou pegar a política para explicar isso para vocês. Vamos pegar a política. Há uns que são fervorosos por alguém e o outro grupo odeia aquele alguém. E aí há um outro grupo que não sabe o que fazer com ele. Eles não sabem com qual dos dois ficar e joga eles em confusão. Um fulano diz: ele é um grande homem. Ele vai ser nosso melhor presidente. O outro diz: ele não passa de um renegado. E daí, do meio, dizem: agora, não sei o que faço. Então tem um que não gosta, tem outro que gosta e tem aqueles do meio. Tá vendo? Vejam, somos feitos assim. Fomos feitos assim. E é deste jeito que são os seres humanos. Tinha de ser assim para cumprir a grande economia de Deus e para fazer a sua realização que ele vai realizar sobre a terra. O homem teve de ser feito assim. Um está certo, o outro está errado e o outro que fica no meio dos dois. Sempre tem sido assim. As três classes de pessoas. Está uma mensagem de quem dizeis ser este, 27 de dezembro de 1964, parágrafo 94. Agora, meus amados, esse assunto que nós vamos abordar aqui nesta noite, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Nosso Senhor, é um grande assunto e eu vou ter que entrar em um assunto aqui no começo, e se você não entender esta primeira parte, todo o resto não vai fazer sentido. Então eu preciso que vocês deem atenção para essa primeira parte, mais do que tudo. Preciso da atenção de vocês. Aqui neste primeiro bloco. Este primeiro bloco, nós iremos lentamente, nós usaremos a Bíblia, temos várias escrituras. Neste primeiro bloco, eu quero que vocês entendam perfeitamente e eu quero que você mesmo já chegue a uma conclusão sem eu precisar falar para vocês, apenas lendo as escrituras. Eu quero que você preste atenção neste programa que nós vamos fazer aqui, neste primeiro bloco, e é isto aqui que vai amarrar tudo mais que nós falaremos na sequência. Nós temos tempo, não se preocupe, vamos fazer um trabalho dividido em 3 blocos, 3 partes. E neste programa vai ter o primeiro bloco, e este primeiro bloco eu quero que vocês prestem bem atenção. Em Isaías 14, 24, não estou falando do assunto ainda, só achei interessante compartilhar convosco. Diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como eu pensei, assim sucederá. E como eu determinei, assim se efetuará. Aquilo que eu pensei vai acontecer. E como isto vai suceder, assim vai se efetuar. Então, a maneira que ele planejou, não é? A maneira que ele planejou é daquele jeito que vai acontecer. Isso é muito importante. Também diz no livro de Atos, capítulo 15, verso 18, conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então, ele planejou meticulosamente tudo que está acontecendo no mundo, tudo que vai acontecer no mundo daqui para frente e o que tem acontecido foi planejado e arquitetado pelo divino arquiteto. Tanto a edificação quanto a destruição. Deus é meticuloso na vingança. Deus é meticuloso na destruição, assim como ele é meticuloso na salvação. Ele é perfeito. Deus não é um homem frouxo para realizar a sua obra. Tudo é bem pensado, tudo é bem calculado. Ele antecipa o que o homem vai fazer, ele já sabe da natureza do homem, então ele planeja. E ele bola o seu plano, já sabendo que aquilo vai acontecer do jeito que ele designou. Muito importante para nós pensarmos nessas coisas profundamente. Muito importante pensarmos nessas coisas. Agora, primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês, já entrando na nossa lição. Primeiro ponto, e esse ponto é crucial. É o seguinte: tem 3 vindas
de Cristo. 3 vindas. A primeira foi quando ele esteve em Jerusalém, entre os judeus, há quase 2000 anos atrás. Foi a primeira vinda. A segunda vinda de Cristo é o rapto. Quando nós formos raptados desta terra. Ali é a segunda vinda de Cristo que se conclui. E a terceira vinda de Cristo é quando, depois dos 3 anos e meio, quando ele retorna para a terra, juntamente com sua noiva. Esta é a sua terceira vinda. A primeira, ele veio para redimir. A segunda, ele veio para reclamar aqueles que ele havia redimido. E a terceira, ele volta com os redimidos para habitar na terra pelo período de 1000 anos na terra. A terceira vinda. E se você não entender quando é que acontece a terceira vinda, então esse assunto de hoje não vai fazer sentido. Primeiro, por isso que eu disse, muito importante esse primeiro bloco. E então ele veio primeiro para redimir sua noiva, ele vem por segundo como um rapto para levar embora sua noiva, e ele vem por terceiro com a sua noiva, rei e rainha. Depois. E é aí que muita gente está esperando a vinda. Lá na terceira. A maneira que as pessoas pensam que ele vai vir agora é a maneira que ele vai vir na terceira vinda. Visível. Todo mundo vai ficar sabendo. Agora não. Agora é um segredo. Mas na terceira vinda não vai ser segredo. Mas quando ele vem desta vez, quase ninguém, exceto aqueles que estiverem prontos, saberão quando ele vem. Simplesmente haverá uma ausência de pessoas. Eles não saberão o que lhes aconteceu. Eles vão simplesmente ser tomados no momento e que eles simplesmente acabam desaparecendo, transformados no momento num piscar de olhos. Então esteja pronto para isto. Seria horrível em alguma manhã dar falta de algum ente querido e ninguém conseguir lhes encontrar. Não seria uma pena saber que já passou e você perdeu? Então simplesmente continue diante de Deus. Cisternas Rotas, 26 de julho de 1964. Olha que coisa. Agora, o nosso cenário nesta noite é na sua terceira vinda. Nós vamos abrir a cena, a visão aqui, quando ele retorna, e não vai demorar, porque nós só ficamos 3 anos e meio lá nas bodas, e depois voltamos para a terra, depois desses 3 anos e meio, e ele volta juntamente conosco. Agora, nos próximos trabalhos que nós vamos fazer, eu quero que isso esteja gravado na mente de cada ouvinte nesta noite, cada telespectador. A terceira vinda de Cristo, nós regressamos juntamente com ele. No momento que ele pisa os pés na terra, eu quero que vocês gravem isto. No momento que ele pisa os seus pés na terra, porque desta vez ele não pisa os pés na terra, mas na sua terceira vinda ele pisa os seus pés na terra. E antes, agora eu já estou querendo me adiantar aqui. Antes de nós termos o milênio estabelecido na terra, ele vai executar primeiro a sua obra de vingança. Depois dos 3 anos e meio. Os 3 anos e meio não é o período do Armagedon. O Armagedon vem depois dos 3 anos e meio. Tem um período após ali, e eu já estou dando algumas pistas para vocês. Vamos deixar a coisa amolecer um pouco, porque eu vou dizer bastante coisa aqui que é chocante para vocês. É chocante. O pensamento das massas, em alguns desses assuntos, eu vou jogar para vocês. Você tome as suas próprias conclusões. Mas nós vamos trazer aquilo que o profeta disse. Fique tranquilo. Volto a repetir. Quando Jesus vem pela terceira vez, depois dos 3 anos e meio, ele ainda vem para executar a sua vingança. A besta está viva. Tá? A besta está viva. Quando ele volta, a besta está viva. O falso profeta está vivo. Eu posso provar para vocês. Está todo mundo vivo ainda quando ele regressa aqui para executar a sua vingança. Não morreu ninguém ainda. Não, é ele quem vai executar a obra de vingança, de juízo, de julgamento, de discernimento. Quem é quem? Como é que se lida com esse? Esse é um peso maior, esse é um peso menor. Esse fez tal crime, então a consequência é tal.
aquele fez tal crime, a consequência é outra. E ele não vem sozinho. Ele não vem sozinho, ele vem acompanhado. Isto é depois que ele se apresenta para os seus irmãos. Isto é depois que ele se apresenta para o pequeno Benjamim, os 144 mil judeus. Isto é depois que Moisés e Elias saem de cena. Calma, deixa o negócio absorver, mas eu preciso falar isso para vocês, senão vocês não vão situar nesse quadro que nós vamos falar. É depois. A sua obra de vingança acontece depois. Que Deus nos ajude, meus amados. É muito maravilhoso essas lições. E eu digo para vocês, depois dessas 2 semanas estudando, eu não vou ser mais a mesma pessoa. Eu não sou mais a mesma pessoa. Olha, eu tô quase, eu não estou me contendo aqui dentro de mim de tantas coisas maravilhosas que estão se desenrolando rapidamente, porque chegou a hora de nós sairmos da terra. E Deus disse, quando estava prestes a destruir Sodoma, ele disse para Abraão, esconderei alguma coisa de meu servo Abraão? Esconderei alguma coisa? Não, ele vai revelar tudo. Desde aqui até o final do milênio, o juízo do trono branco, a nova terra, depois. Ele vai trazer tudo isso para nós. Agora, captaram isso? A terceira vinda é o nosso cenário. Certo? Então veja.